Olá, que tal? Hoje a gente está aqui num país que fica entre a Espanha e a França, que quase ninguém conhece, mas que é o paraíso das pessoas que têm dinheiro e também o paraíso dos YouTubers. Tem muitos YouTubers famosos por aqui, jogadores de futebol. Por que que eles vêm para cá? Porque aqui o imposto é muito mais baixo e eu vou contar tudo para vocês. A gente está em Andorra, um país desconhecido por muita gente, e hoje a gente veio passear aqui nesse país. E por Andorra ter impostos menores que outros países aqui da Europa, ele se tornou um país perfeito para você fazer compras. Aqui você pode comprar de tudo com um valor mais barato, desde eletrônicos, roupas, sapatos. Inclusive, aqui é o paraíso das bebidas e do tabaco. Olha que engraçado, aqui você pode comprar pacote de cigarro e ganhar uma bebida grátis, 1 litro de uísque grátis. Mas nem só de compras é feito Andorra. Aqui também é um país incrível para curtir a natureza, para esquiar no inverno, pois como é um país um pouco mais alto, as temperaturas elas são mais baixas. Por exemplo, em Barcelona a gente saiu, estava 35 graus. E aqui hoje está 18 graus. Um clima super agradável. Você não passa muito calor. Dá para passear aqui. De noite você precisa usar uma blusinha, né? Para se proteger do vento e do frio. E também Andorra, ela tá cercada aqui dos Pirineus. E isso faz com que tenha vistas incríveis das montanhas, que a gente vai mostrar um pouquinho aqui pra frente nesse vídeo. E por que Andorra é o país dos YouTubers? Aqui os países da Europa, eles têm uma taxa média de imposto de 25% até 50% da sua renda. E Andorra tem impostos que vão de 4% a 10%. Isso faz com que os nômades digitais e os YouTubers e outras pessoas que têm dinheiro venham morar aqui no país para pagar menos impostos. Andorra é muito famosa pelas suas montanhas, pela sua arquitetura, mas as pessoas se mudam mesmo para cá por conta dos impostos. Andorra tem aproximadamente 15 mil habitantes que nasceram aqui em Andorra, porém, o total de número de pessoas que vivem aqui no país pode chegar até 90 mil pessoas. É um país bem pequenininho, estou mostrando aí no mapa onde ele fica e qual o tamanho. Andorra é muito conhecida por ter muitos lugares para você comprar, muito conhecida pelas montanhas, mas o que eu quero hoje nesse vídeo é mostrar um pouquinho da vida aqui em Andorra. A gente está na região mais central de Andorra, que se chama Andorra la Vella, que é a capital do país. Aqui é onde se concentram a maior parte das pessoas, onde está o maior número de restaurantes, barzinhos, cafés e também das lojas. E um dado curioso de Andorra é que de carro você pode cruzar esse país em apenas 1 hora ou até menos de 1 hora. E se você quiser saber o tamanho de Andorra, a sua extensão é de 470 quilômetros quadrados. E o idioma oficial aqui de Andorra é o catalão, o que faz dele um único país cujo idioma oficial é o catalão. Porque Andorra já foi um território da Catalunha, já foi junto com a Catalunha no passado. Mas aqui também você pode encontrar, você vai encontrar pessoas que falam espanhol e que falam francês pela proximidade com os dois países. E mesmo que aqui não seja na União Europeia, o dinheiro usado em Andorra é o euro. Quando você chega aqui no país, você não precisa fazer imigração. Por quê? Entende-se que, como ele está no meio dos dois países, você já passou por uma imigração na França ou então em Andorra.
Mas traga o seu passaporte, porque podem pedir para conferir alguma informação. Hoje mesmo, por exemplo, eles pediram os nossos passaportes quando chegamos de carro. Na última vez que eu vim, não pediram nada, a gente não entregou nenhum documento. Tenha sempre o seu passaporte quando você viajar para cá. E Andorra tem bastante coisa para se divertir e muitos lugares para você ver vistas diferentes da cidade. Por exemplo, a gente está aqui numa praça principal, que é um centro de lazer que se chama Plaça del Poble. E a vista que você tem do lugar é essa daqui. Ou essa daqui. Ou essa daqui. Sempre vai ter uma vista bonita aqui para você admirar a cidade. Como Andorra é um país de inverno, onde tem muita oferta de esportes de inverno, pistas de esqui, mais uma coisa curiosa é que na temporada de inverno, dezembro até março, chegam aqui muitas pessoas do Chile e da Argentina para trabalhar nos hotéis de inverno, nas vilas de esqui. Então, eles trabalham no inverno de lá, tiram uma férias e depois vêm trabalhar no inverno daqui da Europa. E por que isso? Porque eles já estão acostumados com o trabalho, em trabalhar com neve, com frio e atender esse tipo de turista. Então eles são facilmente contratados por aqui. E aqui Andorra la Velha é um exemplo de organização e de limpeza também. Por exemplo, aqui você vê lixinhos que tem saquinhos para você pegar o cocôzinho do seu cachorro quando você está passeando com ele na rua. E é muito fácil também você ver lugares floridos, enfeitadinhos, com bastante vasos, como esse daqui. E os preços dos imóveis ou então das locações de imóveis, você quer saber? Então vamos lá que eu vou mostrar aqui pra você. E aqui só para ter um exemplo, a gente pode ver os preços de casas para alugar em Andorra. Essa casa aqui, por exemplo, que fica na montanha, 3.500 euros por mês. Porém, um apartamento que fica mais aqui na região central, 740 euros por mês. Um estúdiozinho... Ah, não, aqui é um coworking, na verdade, 450 euros por mês, só para você trabalhar. Mas para comprar, aqui tem um apartamento de 3 dormitórios, 2 de casal e 1 de criança, né, que você pode fazer escritório, sei lá. 330 mil euros o valor. Aqui um outro de 450 mil euros. Mas também se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, ó, 1.100.000 euros. Aqui tem uma outra casa na montanha, 1.055.000 euros. E olha que legal são as placas aqui dos veículos de Andorra. Essa aqui é uma placa de uma moto. E logo ali na frente tem a plaquinha de um carro, vamos lá ver. Tá gostando do nosso vídeo de curiosidades de Andorra? Então deixa um likezinho aí pra mim, segue a gente no canal, não esquece, pra gente poder fazer mais conteúdo desse jeito. E se você tem alguma sugestão de outro conteúdo como esse, deixa aqui nos comentários, por favor. E agora a gente vai pegar o carro lá embaixo e fazer um passeio lá em cima nas montanhas. É um lugar que pouca gente vai, porque como eu disse é difícil chegar lá sem carro, mas hoje estamos com sorte, estamos com carro e vamos visitar. Da outra vez a gente não conseguiu ir. Vamos lá.
Chegamos aqui no alto da montanha, a gente tá num lugar que chama Col de Ondino. Eu não sei se valeu a pena, sinceramente. Não sei se vale a pena tanto esforço. Olha só. Me diz aí se vale a pena. Vale a pena? Meu, vale muito a pena, né? A gente ainda nem chegou no topo. No mapa ainda tem 2,8 km para subir. Mas aqui já tá incrível. E agora vamos embora, porque começou a chover. Última vista, última olhadinha. E para terminar o nosso passeio em Andorra, a gente vai mostrar essa vista maravilhosa de novo. Eu acho que eu já falei vista maravilhosa umas 100 vezes nesse vídeo, mas vale muito a pena. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo país que a gente visitar. Fui!